E aí, eu continuando no ramo dos teus gostos, você também gosta muito de um cara de um artista que eu também sou fanzaço, né? Que é o Michael Jackson, né? Sim. Você lembra bem quando começou essa tua relação de amor pela arte do Michael Jackson? Sim, lembro perfeitamente. Eu era criança, aí a minha mãe, ela sempre foi muito musical, muito negócio de filme, música. Graças a Deus que a minha mãe sempre foi assim. E aí passou uma série na Globo chamada Os Jacksons. Caramba, eu lembro disso. Que era em 4 capítulos. Isso, eu lembro. E a minha mãe, ela não só assistia, como ela gravou em VHS. Ah, sim. E aí, eu me lembro que quando eu vi aquilo me tocou profundamente. E eu era criança e eu fiquei muito apaixonada, assim, pelo Michael Jackson, sabe? Aí eu me lembro da estreia do clipe dele de Black and White no Fantástico. Eu lembro do show dele que ele fez aqui no Brasil. Em 93. Sim, eu lembro dessas coisas, assim. E aí eu fui crescendo. Aquilo sempre foi muito forte, mas eu era criança, e quando eu virei adolescente, que você quer ter aquele teu ídolo, né? Uhum. Eu resolvi rever essa série. E aí aquilo voltou de novo, assim, com uma força muito grande. Devia ter uns 12 anos, assim, muito grande. E aí, 3 anos depois, ele fez aquele álbum, né? O Invincible. E aí eu me apaixonei profundamente, porque aí eu pude ver um álbum mesmo ali, dele fazendo na época. Participando dos detalhes ali como fã, tudo, né? E entendendo, né? Entendendo, e vendo clipe, e ligando na MTV pra ver. E, pô, quando ele morreu, parecia que eu era viúva. Porra, tu não vai acreditar. O telefone lá de casa tocou tanto que teve uma hora que eu falei pra minha mãe e falei assim: eu não atendo mais ligações. Mande dizer que eu não estou. De tanto que ligavam, gente. Ligaram muito lá pra casa, muito, porque todo mundo sabia. Os meus aniversários, pelo menos dos meus 12 até os meus 20, só tocava Michael Jackson. As pessoas ficavam cara de cu. Tira desse cara, que esse cara não sei o que, cara, preto ficou branco, que ele é doente, não sei o que, todo mundo ficava debochando. Isso era muito chato, né? Essa muito questão chato. Eu também sempre tive essa coisa, que o nego sempre tinha um pra debochar dessa questão. E se metem na tua música no teu aniversário. Exato. Não sei, nunca escuto o que eu quero. No meu aniversário vai ouvir Michael Jackson até o cu fazer bico. E aí eu botava o Michael Jackson, entendeu? Eu me lembro quando eu fiz 15 anos, eu ganhei o Thriller, o CD? O CD do Thriller. E, pô, chorei e tal, maravilhoso. Ficava emocionadíssima toda vez que eu via Michael Jackson. E a minha esperança na vida era ver Michael Jackson. Porque eu tinha certeza que com This Is It ele ia vir no Brasil. Era grande a chance. Era grande a chance. Depois a gente ficou sabendo que era bem capaz dele vir mesmo. Pelo menos em algum país da América do Sul ele deveria vir. Eu acho que viria. Engraçado, você conta toda essa história do Michael Jackson com você. E eu lembro exatamente de várias coisas que você falou aqui. Eu lembro exatamente do dia da estreia do clipe no Fantástico, assim, não do dia em si, dia e mês, mas eu lembro assim, mas eu lembro do momento, eu na casa do meu tio, indo pra casa correndo, querendo assistir no Fantástico a estreia do Black and White. E foi quando ele apareceu brancão, assim, exatamente, foi aquele choque, exatamente. E aquele álbum foi um estouro, né, também, com vários sucessos. E eu era criança, eu dançava Michael Jackson nas festas, tem registro disso em fita. Então eu era muito fissurado. Eu tinha um álbum do Bad que os meus avós compraram pra mim desde bebê. E ficava na casa deles. Depois eu levei pra minha casa. Eles falaram, não, leva pra sua casa quando eu já tava um pouco maior. E levei. E tive. Minha avó também, uns anos depois, me deu o vinil do Thriller. E eu tinha os 3 de maior sucesso dele da carreira solo, que era o Bad, o Dangerous e tinha o Thriller também. E aquilo, pra mim, aquilo eram joias raras. Até que eu me mudei pra cá e na mudança eu tinha deixado no outro apartamento. Quando eu deixei no outro apartamento, tinha com outros vinis junto, o meu pai fez a grande besteira de botar na lixeira. E eu queria trazer os álbuns pra cá, eu só tinha deixado lá porque eu ia organizar as coisas pra trazer. E meu pai deixou lá e alguém pegou e eu perdi
os álbuns pra sempre. Mas hoje tu acha isso. Eu vou achar. Hoje tu acha isso nessas lojas. Eu vou achar. De vinil. É aquela coisa antiga que a gente gosta, né? Que era aquele... A minha mãe também tinha o álbum acho que do Dangerous. Do Dangerous. Que tinha aquela capa maravilhosa com os olhos dele. Sim, com os olhos, e tinha tinha uma arte gráfica absurda ali, né? Era uma confusão aquela capa. Era muito maneiro. E aí eu fiquei muito, muito, muito na merda, porque aquilo era a minha última esperança de ver, né, o Michael Jackson. E hoje, assim, é engraçado, porque eu sou muito reservada, você não me vê falando muito, porque eu realmente me emociono falando de Michael Jackson. Eu gosto muito desse homem, gente. Eu acho que a gente tem uma ligação aí. Uma ligação. Você tem até uma tatuagem do Michael Jackson. Tem uma tatuagem. Uma tatuagem do logo dele, das perninhas dele. Caramba, aquela logo Moonwalk. Cara, aquilo é sensacional. Você lembra onde você estava quando você recebeu a notícia? Então, eu tava no shopping com a minha irmã. Aí a minha mãe ligou pra mim. Uma amiga da minha irmã ligou pra ela e a minha irmã falou assim: mentira! Nisso que ela falou mentira, eu falei: o que foi? Aí ela pediu pra eu esperar, desligou, falou: o que houve? Aí ela: a garota tá falando com o Michael Jackson que tá passando mal, uma amiga minha. Aí eu falei: porra, isso é caô, né, cara? As pessoas dois inventando um negócio do Michael Jackson, caguei. Falei: deixa pra lá. Nisso que eu tô voltando pra casa, o telefone da minha irmã toca de novo, aí era minha mãe. Aí eu tô ouvindo a minha irmã falando: tá bom, tá, tchau. Eu falei: o que foi? Aí a minha irmã virou e falou assim: não, nada, minha mãe querendo saber se a gente já jantou. E você aí eu achei aquilo meio estranho, porque ela demorou muito. Mas eu sei também que a minha mãe fala pra caralho, entendeu? Aí eu fiquei meio naquela. Quando eu cheguei em casa, que tava naquele canal E! Entertainment Television. E! Entertainment Television. A televisão da espetacular. Quando eu vi que tá naquela merda, já me deu um arrepio ali anal. Que quando eu fico com muito medo, parece realmente que meu cu tranca. Eu fiquei com um negócio ali. E aí eu me lembro que a porta fica do lado da TV, eu fechei a porta e eu não quis olhar pra TV. Mas aí eu fui e falei: não, gente, eu vou olhar pra TV. Quando eu olhei, já tava lá, né, que Michael Jackson já morreu, não sei o quê. E aí eu comecei a chorar e a minha mãe falou assim: mas quem te falou? Mas quem te falou? Eu falei pra você, mano, te falar. Quem te falou? Eu falei: porra, eu chego encatando essa porra desse canal. Sério que tu queria me contar? Você queria me fazer essa surpresa? Você queria ser a portadora da notícia? Sério? Porque ela já ia pra cima da minha irmã, achando que foi a minha irmã. Não, ela deixou naquele canal ali de fofoca, achando que eu não ia ver. Eu chegando em casa... eu fiquei muito mal, gente. Muito mal. Mas muito mal mesmo. Olha, pastor. Foi um choque, Foi um choque, foi complicado. Foi um choque. Eu me lembro, pra mim foi um choque. Eu já não acompanhava mais tanto Michael Jackson naquela época, mas claro que ainda era um ídolo. E também pra mim foi... Eu me lembro que aquela noite eu não dormi direito. Não dormi. Foi um negócio estranho. Foi um negócio estranho. Assim, foi bem... Porque a ligação com a música do Michael Jackson comigo era muito forte. Muito forte. Inclusive... Acho que foi exatamente 1 ano antes dele morrer. Eu comprei todos esses os CDs que eu tinha em vinil, eu comprei o CD deles, que eu não tinha até então. E aí eu comprei todos aqueles, e aí já tava voltando a ouvir aquelas músicas, e aquilo foi um impacto muito grande. Inclusive eu comprei o CD, um que eu não tinha, da carreira solo, que era aquele que foi o Off the Wall. Maravilhoso. Que eu acho também... um baita disco, embora não se fale tanto, depois que veio o Thriller e o Bad e tal, não sei o que, mas pra mim é um álbum também emblemático e foi chocante. Aí quando eu colei grau, eu falei: bom, tem que escolher uma musiquinha pra entrar, pegar o canudo, vai ser Bad. E aí fui lá, meu: Juliana, vem pegar seu canudo. Fui lá de Bad. Outra coisa aqui que eu vi que é uma paixão, mas é uma paixão mais recente, ou pelo menos é uma coisa que você gosta, são os desenhos Hora da Aventura e Apenas um Show. Que eu particularmente gosto, embora o Apenas um Show eu quase não vi muito, eu não vi, Esse é o titio avô. Eu vi Esse é o titio avô. Como é que você descobriu esses desenhos também? Eu tenho a minha história descobrindo esses desenhos, mas eu queria que você contasse a tua, e que o pessoal não conhece, são 2 desenhos muito engraçados,
que passa no Cartoon Network. Tem Netflix. Tem no Netflix também, né? Tem já? Netflix. Mas não são desenhos que aí nego pode falar, mas vocês estão velhos, vai ver um desenho. Não, mas assim, eles têm um tipo de humor um pouco sarcástico, é um humor um pouco diferente, que eu não sei nem dizer se é realmente uma coisa pra criança. Ou já diria que assim, é pra todo mundo, não sei. Eu queria que você comentasse um pouquinho desses dois desenhos. O desenho é o seguinte, eu gosto muito de desenho, sabe, pastor? Uhum. Eu acho desenho uma coisa muito, muito, muito boa. Eu sempre gostei muito de desenho. E veio uma leva aí, veio uma safra de desenho, do Cartoon principalmente, muito sensacional. Que foi na época do Coragem com o Covarde, o Laboratório de Dexter, As Meninas Superpoderosas, Johnny Bravo. Essa safra, Dudu e Edu, isso daí foi... A gente já era mais ou menos adolescente. Essa safra aí foi muito, muito boa. Aí teve uma coisa ali meio triste, que eu não sei te explicar o que foi... Não tava legal, e aí o Cartoon ele veio com um desenho chamado As Aventuras de Flapjack, que é pra mim um dos melhores. E o Flapjack abriu a porteira aí pra essa galera, que é o Titio Avô, A Hora da Aventura, Apenas um Show, O Incrível Mundo de Gumball, Clarence, né? Clarence o Otimista. São desenhos maravilhosos que você e sabe o que é bom? Ele passa, a maioria desses desenhos passa à noite, lá para as 10, um horário que você tá cansado, você tá querendo relaxar para dormir. Você liga a televisão no Cartoon, apaga a luz, sabe, fica vendo aquilo de boa, às vezes toma uma cervejinha, direto toma uma cervejinha vendo Clarence. Nossa, é muito bom. E eu acho que assim, tem a coisa pra criança mesmo. A criança ela não vai entender certas piadas, mas ela vai gostar assim, porque tem muita cor, é muito, muito divertido e tal. Mas tem aquelas pegadas que eles lançam pros adultos. Pra mim, uma das melhores sacadas da Hora da Aventura é a Princesa Caroço. Não sei se você conhece. Conheço. Ela primeiro que ela não tem. Ela tem aquela voz assim, ela não tem uma voz. É verdade. Ela tem uma. Aquilo ali é uma princesa de verdade, gente. Ela peida, ela rota, ela tira meleca, ela, sabe? É uma princesa humana, né? Ela é uma princesa como a gente, entendeu? Ela fala merda atrás de merda. Ela é sensacional. É sensacional. E o Incrível Mundo de Gumball, que eu não sei se você conhece. Isso eu não assisti. É maravilhoso também porque é uma família. A mãe trabalha fora. O pai é um obeso mórbido que fica em casa cuidando dos filhos. São 3 filhos, sendo que um é adotado. Ah, tá. Então, assim, é completamente diferente dessa estrutura familiar aí que a gente vê, entendeu? E é muito bom por causa disso. Eu acho que as crianças elas precisam ver essas coisas mesmo. O Clarence só tem a mãe, que a mãe dele é ali a dona da casa, sabe? Que vive ali no mundinho dele. A Hora da Aventura, que o Finn é o único humano. Que é o único humano, Entendeu? E qual foi o outro? O Apenas um Show. O Apenas um Show eu gosto dessa. Mas acabou, né? É uma pena que acabou. Vi recentemente também falando de alguma coisa que eles teriam acabado, acho que era a última temporada e fechou. A Hora da Aventura também acabou, né? Acabou? Eu tinha ouvido falar sobre alguma coisa que é a Hora da Aventura. Não, me dei a noite. Ih, não era pra falar. Ih, caramba. E agora? Engraçado, essa semana eu tava no Netflix, peguei só os episódios da Princesa Caroço pra ver. Tudo que tinha Princesa Caroço, eu assisti. Engraçado que eu vou procurar, porque eu não lembrava desse negócio deles estarem no Netflix. Aí você falou, realmente... E o Titio Avô, ele... enfim, cara, precisa estar muito chapado pra eu vou tirar uma desenho. foto e vou botar isso quando esse episódio for postado, porque tem que ir essa foto junto. Então, ele vive com uma pizza, com uma onça, que é uma figura de uma onça que peida arco-íris, com um dinossauro, e a pochete dele meio que faz as coisas junto com ele. Olha, isso daqui precisa de muito tóxico. Pra poder assimilar esse desenho. Eu fico imaginando quem cria esses roteiros. Não, esse cara aqui tá muito doido. O cara que criou o Titio Avô, ele não tá normal. Eu queria que você falasse pra mim, Juju. Gente, eu tô vendo um tema ali. Qual deles? Aponta pra mim aqui. Porque... Não, vou deixar. Ego.com.
Adoro! Eu imagino que... Porque é um assunto que também me intriga bastante. Tu gosta mesmo? Eu acho impressionante. E, tipo, eu comecei a despertar um pouco essa coisa por causa daquele nosso amigo, Felipe Pitbull, que de Pitbull não tem nada. Ele é engraçado que ele sempre faz uma sacada, uma jogada, uma brincadeira com essa questão do Ego.com, e depois eu também me viciei de fazer umas brincadeiras com isso. E eu fico vendo, e você postou um muito interessante, que, como esse que eu vou falar aqui agora, tem milhares no Ego.com, que foi um da Grazi Massafera, e que o post dizia que Grazi Massafera sai de não sei da onde com o celular na mão. Sai do aeroporto. Sai do aeroporto com o celular na mão. Mas tu esqueceu, gente? Oi? Como é que você esqueceu que eu era não esqueci, aeroporto? Na verdade, eu não sabia que era aeroporto, não me lembrava que era aeroporto. Nossa, sabia uma que notícia dessa você esquece. Exatamente. É impressionante como é que eu poderia esquecer um negócio desse. E você postou justamente isso. Você falou assim, como uma notícia dessa vai mudar a minha vida, ou você disse algo do tipo. Eu vou até procurar aqui, que é bem interessante o que você falou. E eu lembrei também o negócio do Crivella, só voltando, ele nomeou o filho dele como ministro da Casa Civil. Isso. Foi isso aí. Mas a questão do post, cara, eu achei sensacional a sacada com o negócio da Grazi Massafera. Eu acho que você... Olha só, eu achei que... Você botou exatamente... Ó, a manchete do post era ego.com. Grazi Massafera deixa a academia de celular na mão. Foi academia. Olha aí. Deixa a academia... Como é que pode você dar uma dessa? Como é que pode? Grazi Massafera deixa a academia de celular na mão. Aí tem duas fotos dela em dois momentos. Ela com o celular na mão, na altura da cintura, e ela com o celular na mão, olhando pro lado, checando uma mensagem. E você botou assim no post, trago boas novas. Você postou assim. Quer dizer, ego.com, o quanto isso traz pra tua vida e quantas coisas você já viu de interessante no ego.com que você lembra que você pode comentar? Foi comprar pão. Sharon Menezes deixou o casaco cair. Acho que foi o Chico que estacionou o carro. Nossa, gente. Olha. É muita coisa. Mas assim, pra mim, os melhores. Eu gosto muito dessas notícias. Eu acho muito relevante. Mas eu gosto muito de ver as notícias da Mulher Maçã e da irmã do Neymar. Da irmã do Neymar tem muito, né? Eu acho que elas duas, elas são muito importantes pro crescimento desse site. Né? E pro nosso crescimento também. Pro nosso também. Eu fico... A irmã do Neymar, ela é uma pessoa que eu admiro muito. Você consegue explicar pra gente um pouquinho mais sobre por que você consegue? Eu acho ela... O que eu vou falar, né? O que eu vou falar? A irmã do Neymar. Você imagina. O que você faz? Eu sou irmã do Neymar. Entendeu? Profissão. Irmã do Neymar. O que você come no café da manhã? Irmã do Neymar. Entendeu? Eu acho ela maravilhosa. E agora ela tatuou a foto dela, o próprio rosto dela no braço, né? Saiu em todos os jornais. Ela tatuou o próprio rosto no próprio braço. E qual o propósito de uma tatuagem de si mesmo? As pessoas ficaram criticando muito, sabe, pastor? Tipo, porra, que autoestima da porra. A garota tatua rosto no próprio braço. Mas, gente, você consegue ver uma coisa antropológica? Se eu fosse irmã do Neymar, eu me tatuaria também. Exatamente. Entendeu? Eu tô até pensando em tatuar a irmã do Neymar no braço. Eu acho que ela tá certíssima. De tão importante. Cara, eu acho que realmente tem aí. Você levantou uma bola muito interessante. Outra coisa de ego.com que eles puxam muito é aquela que eu também adoro aquelas coisas, né? Fulano é vista com um vestidinho preto ou com um vestido vermelho, essa coisa toda, né? Que é o momento moda Fulano deles, é visto né? de shortinho. Fulano é visto de shortinho. De shortinho. No Leblon. Isso. Que bom, né, que tava de shortinho. Bom, né? Que bom, né? Porque se tivesse pelado, né, eu tava tentado... Exato, eu não consigo... Realmente, Juliana... Violeta o pudor. Não, ainda bem, né? Ainda bem que tá de shortinho. Ainda bem que tava de shortinho. Olha, são coisas que levam a gente... Eu queria também que você falasse, a gente falou do ego.com, Grazi Massafera. Eu adoro o Ego. Essa semana eu li que a Fanny engordou 15 quilos. A Fanny, do Big Brother, que fez Big Brother lá alguns anos atrás, 2007. Engordou 15 quilos, mas ela tá super bem com o corpo dela e é isso mesmo.
Você viu que saiu uma matéria lá mesmo com o encontro dela, com a Siri e com o alemão, exatamente. Agora 10 anos depois? Mas aí dessa matéria surgiu essa dos 15 entendi. Entendeu? Entendi. Aliás, maravilhoso esse trio, né? Esse trio fez história, né? Foi o melhor Big Brother. Melhor Big Brother. Não foi? Melhor Big Brother. E por que você acha que não deu certo lá Siri e alemão? Eu acho que ela é muito chata, né? Ela era bem chata. Ela era muito chata. Continuando nessa linha das celebridades, tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Você trabalhou com mídias sociais. Não trabalhou? Trabalhou também. Um pouquinho só, mas foi. E eu ouvi que você fez um post sobre o Amaury Júnior, programa do Amaury Júnior. E você dizia que no programa tinha um post. Aliás, tinha uma. Ele falava, tinha lá naquele rodapézinho, no canto da tela, falando assim, #Amaury Júnior. E aí você, por curiosidade, foi pesquisar a hashtag do Amaury Júnior. E você não encontrou nada. Nem o Amaury Júnior no Twitter pro próprio programa. Meu amigo! Como ele tem a hashtag e não tem nada comentado? Mas me chama aí, Amaury, pras mídias. Você pode fazer um trabalho com ele. Pois eu vou pro Conrad, vou pra Campos do Jordão comer fundir com você. Isso, entendeu? Vamos fundir lá em Campos. Aliás, o mundo do Amaury Júnior ali, daquelas entrevistas, reportagens, é realmente uma coisa sensacional. Menina, né? Eu queria viver naquele mundo. Eu fui pra punta. Fui no esquema pobre, né? Eu fui no esquema Amaury. Mas o tema da minha viagem foi esse. Foi esse. Foi isso aí. Porque não tem como você ir pra punta e não lembrar desse menino. E não lembrar dele, né? Mesmo que você vá fudida contando moeda, que eu fui contando moeda. Pra tu ter uma ideia, eu andei, sei lá, acho que uns 4 quilômetros pra poder conseguir chegar ali num lugar pra poder trocar dinheiro, pra conseguir pegar qualquer coisa pra chegar no meu hostel. Que é isso? Entendeu? Mas eu acho que não é nem só punta que lembra, não. Mais pertinho você consegue lembrar dele. Campos do Jordão, claro. Então, é Campos do Jordão. Campos do Jordão! Né? Então, Campos do Jordão no inverno e Punta no verão. E Punta no verão. Isso, olha, é muito top, é sensacional. A gente tava falando de celebridades. Topzera. E hoje a gente tava falando das celebridades, né? A gente falou do ego, agora o Amaury, e eu me lembrei, eu tenho uma história que eu queria compartilhar contigo aqui, que não tem nada a ver. Mas é interessante falar, porque é bem relevante isso também. Essa semana eu fui almoçar num restaurante aqui perto, um restaurante na Barra da Tijuca, que nem as reportagens num restaurante na Barra da Tijuca. E quem chega junto comigo? Mentira. Adivinha? Amaury? Não. Quem? Antônio Fagundes. O rei do gado. O rei do gado. Sou desse chão onde o rei é peão, um laço na mão, laça fera. Então, ele, cara. Ele era o Mezenga, né? Ele era o Bruno Mezenga. Bruno Mezenga, exatamente. E ele almoçou, ele tava no buffet ali comigo, tal, não sei o que. Não conversei com ele, não troquei mais. Ele não gosta de atraso. E eu queria. É mesmo, né? Ele assim é chato. Ele não gosta Você de teve alguma experiência com ele? Eu sou ali no ego. Tá vendo como é importante ler o ego? Ainda bem que a comida dele chegou lá na hora, né? Foi tudo certinho. Teve uma briga danada com Suzana Vieira por causa disso, menino. Sério? É mesmo, né? Caramba, cara. Olha aí. Vai mudar muito a minha vida essa informação. Anota aí. Anota aí no teu caderninho do Vou até anotar aqui, que isso aqui é sensacional. Também já encontrei Suzana Vieira. Eu também. Eu fiz um trabalho com ela. Fez? Fiz. Quer contar um pouquinho dessa experiência, desse trabalho com a Suzana Vieira? Foi positivo? Não, foi, mas foi pouco tempo. Ela é uma senhora, né, cara? Sabe essa senhora... Essa senhora meio... que não tem papas na língua, tem bem essa cara. Sabe essa... Se ela fosse uma velha de vila, ela ia ser aquelas velha de vila que fura a bola de criança. Ela ia ser essa, que fala pra caralho, toma conta da vida dos outros. Porque ela é muito ativa, mas ela já é uma senhora. Ela tem quase 80 anos, gente. Ela tem isso tudo. Porque ela é toda inteiraça. Ela é, mas não parece. Mas ela quando tem você 74. Só quando você encontra vivo, você vê que ela tá realmente... Não, mas ela tá bem inteira. Tá, né? Mas, eu fiquei bem... Mas quando você vê pelas fotos, pelos sites, lógico. Parece que é mais do que... Sim, e na verdade... não é, mas ela é uma senhora. Gente, cara... Mas ela me tratou muito bem, assim, a gente foi tranquila. Bem profissional, isso que é importante. Eu vi aqui, Juliana, que você também tem um post falando sobre a história do Toy Story.
que fala... O post falava o seguinte, eu vou até ler, porque esse post eu achei bem interessante. Eu falei assim, cara, a pessoa para pensar num negócio desse, ela realmente, olha, tem que estar muito... Mas, enfim, o post basicamente era... Eu não estou encontrando aqui, mas eu vou adiantar. O post basicamente falava o seguinte, o garoto falava, poxa, pessoal no Toy Story, quando um boneco morre, um brinquedo morre, sei. O brinquedo morre, e aí os outros brinquedos todos sabem que ele morreu. Mas aí, quando a criança vai brincar com aquele brinquedo, ela está brincando com um cadáver. E aí você comentou, pô, então foi isso que aconteceu com as minhas moranguinhos. E com os meus pequenos pôneis. Por que você acha que aconteceu isso com eles? Porque eles sumiram de repente. Um dia eu levei pra escola e aí eu fui brincar no parquinho com eles e eles sumiram de repente. E a minha mãe ficou mais arrasada do que eu. Porque quando a gente voltou, eles não estavam mais no parquinho. Caramba, não Então acredito. eu tenho quase certeza que... Porque o post fala que quando os bonecos desaparecem, é porque eles morreram. É porque justamente pra criança não ficar brincando com o defunto. Então aí eles desaparecem. Aí a criança fica achando que perdeu. Muito bom. Então é isso, eu acho que foi isso. Só que eu fico muito chateada. O que aconteceu? Será que foi uma revolução? Tipo, os moranguinhos contra os pequenos pôneis? Porque todo mundo tava junto. Todo mundo tava junto. Aí deve ter sido meio que uma briga entre todos e todos se mataram. Uns mataram os outros. Faz total sentido. Como se fosse, sei lá, uma guerra, assim, sabe? Sim. Uma guerra mesmo. Uma guerra mesmo. Então, e pra fazer você sentir tudo de uma vez, pra não ficar um e outros forem embora, eles todos resolveram se matar, né? Não foi assim, matar alguns e ficaram outros. Brigaram entre si. Eu não acho que fizeram isso de comum acordo. Eu acho que deu alguma merda ali. Entendeu? Alguma merda ali. Não sei. No cheiro da moranguinho, o cheiro do pequeno pônei, que os dois tinham cheiro. Aí alguém ali se emputeceu, começou a briga e aí se mataram. Eu tenho uns bonecos meus que sumiram que também foi bem traumático. Assim, eu falei, pô, mas sumiu de repente, foi um negócio do nada. Não tem explicação. Um Batman sumiu, entendeu? Tiveram umas coisas assim. Agora, você falou da moranguinha, pô, as moranguinhas, eu não brincava de moranguinho, Nata, só pra deixar bem claro. Mas minhas irmãs tinham moranguinho. Moranguinho era cheirosa, a boneca, né, cara? A boneca era cheirosa beça. Dava vontade de mastigar chiclete, né? Não dava? Vai parecer chiclete. Eu devia mastigar. Com certeza. Eu devia mastigar. Eu mastigava o pé da Barbie. O pé da Barbie também. A mão da Barbie. Eu me lembro que quando as minhas irmãs tinham Barbie, então quando as crianças mastigavam o pé de Barbie, elas ficavam tudo aquele pé que não parecia pé, parecia um troço lá, né? Que era bem estranho. Era bem, nossa, caramba. Eu vi que também nessa coisa de coisas estranhas que as pessoas fazem, né? Moranguinho que sumiu, que era história. Tem também uma coisa aqui que eu achei interessante. Você fazia uma brincadeira com as formigas? Sim, conta mais pra gente essa coisa aqui. Até surgiu o post aí, o pessoal vai ver, já viu a essa altura post falando sobre isso. Mas aí você falou, cara, eu pensava que só eu fazia isso. Eu pegava açúcar, levava pro banheiro e botava lá e ficava sentada no vaso, não necessariamente cagando. Às vezes só sentada mesmo e esperando, vendo, né, seria a reação das formigas. Certo. E ver as formigas se aproximando daquele pouquinho de açúcar, aquilo me alegrava, gente. Porque eu vi o poder que eu tinha, entendeu? Eu posso trazer as formigas pra mim. E quando eu ia pra Iguaba, porque a minha infância foi praticamente toda em Iguaba, que é um lugar muito marcante da minha vida, eu fazia muito isso na calçada. Então eu enchia a calçada de formiga, enchia a calçada de açúcar pra atrair as formigas pra ir ali comer o açúcar. Entendi. Ou então, às vezes, arrancava uma folha, ficava ali. Mas você fazia uma pegadinha com elas. Tipo, às vezes você atraía uma formiga que ia atrás do açúcar e, de repente, quando ela ia voltar pra contar pras outras... Não, isso no post fala. No post fala. No post fala. Quem fazia isso era a garota do post. Você não. Você não gostava de enganar elas. Eu não enganava. Eu gostava que todo mundo participasse ali da brincadeira. Legal. Mas aí, quando um adulto chegava a ver aquela porra lá, minha avó, quando ela chegava no banheiro dela, via aquilo ali repleto de açúcar, ela ficava bem puta, né? Ficava muito puta da vida. Mas eu achava um barato. Aí apareceu formiga, barata.
Meu Deus, sensacional. Você tem um post com a foto do Max Steel que ele parece que tá tirando um selfie com uma senhora também. Eu acho sensacional. E você diz que ele é Ken, mas não era o Ken, acho que era o Max Steel aquele ali. Eu achei sensacional. Eu vou botar essa foto também no. Porra, como é que eu vou me lembrar disso tudo? Eu não tô nem anotando o que eu vou falar que vai estar lá no post. É a tua camisa, é o Max Steel. Eu tenho que lembrar disso tudo. Cara, achei sensacional esse negócio do Max Steel. Parece que tá tirando uma selfie.